Está no Boletim Dakar 2014. Nas motos, Commar se destaca enquanto os outros comem a sua poeira. Nos carros, Peter Hansel e Roma voam com seus minis pelo deserto de Atacama. Vamos conhecer os jovens talentos que representam o futuro do rally. Nas notícias temos acidentes, abandonos e a lembrança de um gesto de generosidade. São as dificuldades de hoje lembradas do pior Dakar dos grandes pilotos do Dakar Fashion. Tudo isso e muito mais, seguimos de Antofagasta para El Salvador, etapa 11 do maior rally do mundo. Estou com o Sérgio Lago e vamos para as motos, Sérgio. Isso que aconteceu antes, a gente viu o belíssimo visual aí, o português Helder Rodrigues a caminho de um pódio. A questão é se ele vai conseguir chegar assim no final. Pilotos para fazer pódio e está a ser muito interessante. O Olivier Pan também se aproximando de um pódio, fazendo um bom trabalho. Dizendo que já terminou em sexto, estamos tão próximos do pódio que vamos dar de tudo para chegar lá. Para mañana tenemos que ser conscientes que es la etapa más larga del rally donde todo es posible. Amanhã terei que me concentrar, porque será a etapa mais longa do rally, tudo é possível. Estamos no estágio do dia, o estágio número 11, saindo de Antofagasta e chegando, depois de cruzar o deserto mais uma vez, na cidade de El Salvador. O estágio mais longo do rally, 605 quilômetros da especial, uma belíssima área. A gente vê aí o visual de cima, acompanhando as motos, terrenos com pedras, o mesh-mesh e também as dunas de Copiapó. Deserto de Atacama foi onde eles começaram. Acompanhando o campeão do ano passado, o Cyril Depré. Fez mais uma vez um belíssimo trabalho, tentando ainda chegar no pódio. Ele está em sexto no geral depois da etapa de hoje, mas a diferença em tempo não é muito grande para o terceiro lugar. Uma grande batalha acontecendo ali entre o terceiro e o sexto colocado nas motos. Da Espanha, que teve um problema entre a largada e o primeiro estágio. O catalão segue pilotando a sua moto. Ele ganhou hoje 2 minutos e 51 segundos à frente do segundo colocado. O incrível trabalho do Commar com sua KTM. Aí o Commar está chegando no acampamento depois de um longo dia. Um dia larguíssimo, não? Foi um dia realmente longo. Tive uma pequena queda no começo, logo antes do primeiro reabastecimento. Mas a verdade é que foi um dia de muitas variáveis. Trechos rápidos, trechos técnicos e dunas. De qualquer maneira, estamos aqui. Uma boa etapa sem problemas e felizes de terminar. Porque depois de tantas horas de especial, isto é o que é mais importante. 6 horas e 36 minutos ele demorou para terminar a etapa. Aí Depré, Commar e Pareda tentando passar pelas dunas. O Vareda que teve um problema já chegando na parte final. Ele liderou no começo da etapa, mas sofreu uma queda e acabou danificando o seu sistema de navegação. Teve que esperar outro piloto, no caso esperou o Depré, e foi atrás do Depré para não se perder. Ele ficou 20 segundos aí sozinho, esperando que passasse o outro, 20 minutos sozinho, esperando que passasse Eu estava indo bastante rápido nos primeiros quilômetros, tive uma queda. Eu estava na frente, logo antes do posto de controle 3, acertei uma pedra e tive um acidente. Meu sistema de navegação quebrou. Tudo bem, tentei finalizar assim. Aí a gente vê, Hamilton, eles tiveram que subir várias montanhas, várias subidas e descidas
nesta etapa de hoje, um grande desafio para os pilotos. Para ver o terreno pedregoso, ali não só a questão do aclive, do declive, como também a natureza do terreno. Saber onde é a trilha, né? Por onde passar nesse tipo de terreno. Vemos o português Helder Rodrigues. Ele teve um problema no seu tanque de gasolina, o tanque no lado esquerdo, no quilômetro 100. Teve que consertar, resolver o problema e continuar depois. Ele perdeu 9 minutos e 23 segundos com esse problema. Aí o Olivier Pain, que está fazendo um excelente trabalho. Ele mencionou no início do programa, correndo atrás de um pódio, estava lá atrás e pouco a pouco vai se recuperando este piloto. Esse é o Vinotão, o espanhol, e vai tentando aí vencer o desafio, né? Fazendo uma corrida sólida. Ele acabou cometendo um erro, né? E com isso ficou na 4ª posição nesse estágio. Comar, Debré, Olivier Pain, Viladão e Bareda, os 5 primeiros nessa etapa de número 11. Comar na liderança, com Bareda em segundo. O piloto brasileiro Dário Júlio, que participou do Rally Dakar, passou por uma cirurgia no quadril em São Paulo, está bem. Ele teve uma queda na etapa 5 entre Tilecito e Tucumã. Vamos agora para os quadriciclos. Esse é o Sérgio Lafuente, que estava sendo uma das grandes sensações. O piloto uruguaio chegou a liderar nos quadriciclos, estava em segundo na parte da manhã, mas teve um problema com o seu motor, quebrou o seu motor no quilômetro 172 do especial e está fora do rally. E curiosamente aí com o Lafuente, rival aí do Antônio Casale, com problemas, parando nesse estágio, o Casale não veio bem, né? No final somente foi que ele reagiu e conseguiu a vitória na etapa. E tá aí o Sebastião Seine em busca de um pódio também, com abandono do Lafuente e trabalhando bem. O Seine, o piloto holandês da Honda. Quem aparece bem é o Gadiego Slosic, também um chileno com a 268, 17º no geral depois de 3 etapas. Ele começa a aparecer bem no ranking. Tá em 6º, mas com chances de chegar entre os 5 primeiros. O Sergei Kariakin, que ganhou a etapa de ontem, vencedor de ontem, rodou também muito bem no dia de hoje. Ele foi 5º no checkpoint, 5. Estava 5 minutos atrás do líder Casale. Daqui a pouco a gente vai falar dos automóveis. Agora é hora das histórias do Dakar.
bela história contada só com imagem. Já já a gente volta. Estamos de volta com o Boletim Dakar 2014. Vamos acompanhar os carros agora. E um momento de tristeza na chegada do acampamento do Buggy ACMG de Carlos Sainz, que abandonou a competição, Sérgio Lago. Muita tristeza, uma certa amargura e uma cena rara, a gente vendo aí a emoção do Carlos Sainz, que estava tendo atuações incríveis, altos e baixos, mas atuações incríveis. As lágrimas do Carlos Sainz, uma imagem até bonita do espanhol. Enquanto isso, no quartel-general da Mini, a coisa não ficou boa devido a uma decisão da equipe de manutenção das posições até agora no rally. O Stefani Peterhansel desabafou. Pediram para sermos mais lentos nos próximos dias. Foi uma decisão dos dirigentes da equipe. Nos disseram para mantermos as posições que temos no geral. Então, basicamente, o jogo acabou para nós. Nos divertimos muito nos últimos 5 dias, demos tudo que tínhamos. Tínhamos um déficit de 40 minutos que agora é de 2. Mas o jogo acabou agora. O desafio de hoje era o deserto do Atacama. 120 quilômetros na especial, cruzando o deserto. Aí Lúcio Álvares, o argentino, que vai fazendo uma boa campanha com o Ford Ranger. Ele terminou em 8º nesta etapa, a melhor atuação dele até agora, e trabalhando para o futuro da Ford no Dakar. 32º do geral, Bernard Temprin, que tinha como objetivo ficar no top 10, mas ele não foi muito bem na etapa. E a prova pode ter acabado para o Carlos Sainz, mas o companheiro de equipe dele, o Ronan Chabot, ainda na luta, terminou em 9º no geral no ano passado, não está indo tão bem. Este ano terminou em 6º nesta etapa. Quem tenta manter e bater o time do Mini é o Giniel de Villiers. Parece que não vai conseguir chegar a um pódio, que era um dos objetivos. Foi 3º hoje. Está em 5º no geral o Giniel de Villiers. Título geral, Lando Terra Nova também vive a frustração aí de talvez não chegar no pódio, né? Ele foi vencedor numa especial em 2014 e vai tentando manter uma boa posição no rally. Está sendo uma das grandes sensações o Orlando Terra Nova e o Nasser Al-Attiyah, que foi muito bem no início desse especial, depois teve problemas e acabou ficando para trás. Aí já vemos o Peterhansel. Apesar não, com as ordens, o soldado Peterhansel obedeceu às ordens da equipe e terminou um pouco atrás do Roma. Não sei porque não demos tudo o que tínhamos, o motivo de não termos gostado da especial. Eu esperava que tivéssemos mais dunas, houve apenas alguns quilômetros de duna. Nada deu normal. Bastante frustrado, claramente, o Peterhansel. Está aí o Nani Roma, que teve uma missão menos estressante, já que a equipe deu tranquilidade a ele, foi atrás do Peterhansel e terminou um belo 2º lugar na prova de hoje e aumentou a liderança dele, do Peterhansel, para um pouco mais de 5 minutos. Demos o nosso máximo todo dia. Se alguém pensar que houve ordens da equipe, deviam olhar o nosso tempo. Terra Nova faturou esse estágio 11, Nani Roma em 2º, Villiers, Peterhansel e Nasser Al-Attiyah, os 5 primeiros. Vamos dar uma olhada agora na classificação geral. Nani Roma lidera, Peterhansel em 2º, Al-Attiyah em 3º. Lembrando que os brasileiros Guilherme Spinelli e o Sef Haddad já deixaram o rally. O Sef Haddad, com um problema muscular, resolveu abandonar para segurança do copiloto da equipe brasileira. Esse é o John Mituyashi, que está há 3 dias do seu 3º sucesso na categoria T2. Daqui a pouco a gente vai falar dos caminhões. Agora vamos dar uma olhada aí nos jovens, né, que disputam o Rally Dakar. 18 anos apenas, ele é o competidor mais jovem do Dakar, o Jeremias Gonçalves, piloto argentino. Com apenas 18 anos,
Ele é o mais jovem, o Jeremias diz que começou a competir em cross country há uns poucos anos e, como vive na Argentina, assistiu o Dakar na TV e sempre quis participar. E esse é o Van Pelt, o Robert Van Pelt, de 20 anos, que não é mais um novato. Ele terminou em 47º em 2013. Ele diz que o ano passado foi a primeira vez dele, os dias longos o surpreenderam, mas este ano ele está achando mais difícil e muito mais demorado. Todo mundo. Esse de 23 anos, esse piloto Martin Kaczmarski, está descobrindo o Dakar, mas já numa grande equipe, está no Mini. Ele diz que é o sonho dele desde quando era criança e assistiu ao Dakar com os pais na TV. Ele queria estar ali para viver toda essa experiência. Mesmo sendo jovem, a nova geração de competidores já sabe onde pode estar o seu ponto fraco. Aí o Martins Kaczmarski diz que se ele compara o corpo dele com o de outras pessoas, acha que precisa trabalhar muito mais, porque vê que os mais velhos têm mais experiência e para eles é bem mais fácil. É interessante notar, Hamilton, a influência dos pais nessa galera jovem ainda é bastante grande. Jeremias Gonzalez diz que os pais dele estão muito felizes porque ele não se machucou e sempre termina cedo as etapas, portanto eles não têm tempo suficiente para se preocupar comigo. E o Van Pelt diz que a mãe prepara a documentação e o pai prepara as motos, então é um negócio de família. O Martin Kaczmarski diz que os pais dele pressionam ele de uma maneira positiva. Obviamente que todos eles são jovens e bastante ambiciosos, têm muito pela frente. Meu objetivo principal é competir por uma equipe de fábrica. Sem dúvida nenhuma, eu gostaria de vencer o Dakar. No futuro vou treinar bastante duro para vencer. Eu gostaria de vencer o Dakar antes de completar 30 anos. Não esqueçam aí desses 3 nomes, né? Talvez a gente possa vê-los no pódio mais cedo do que pensamos. Vamos às notícias do Dakar, Sérgio Lago. Um grande susto ontem de manhã para o 297. Alter Noziglia teve um acidente saindo do acampamento de Iquique. O boliviano bateu em um carro de apoio, quebrando a roda do seu quadriciclo. Ele não se machucou, mas teve que abandonar. Uma pena, estava em 8º no geral. Alberto Louveira também teve que abandonar a prova. O motor do piloto de Andorra quebrou quando ele estava em 39º entre os carros. Este foi o segundo Dakar do piloto paraplégico e a segunda decepção dele, que não terminou em 2007. Este ano ele estava dirigindo o seu bug com o francês Arnaud Devon. Uma história bonita agora, Hamilton. Em 2012, o Alain Lopré teve um terrível acidente durante a ligação entre Antofagasta e Iquique. Naquele dia, os espectadores ajudaram a equipe checa enquanto esta esperava a equipe de apoio. E ontem, em Antofagasta, o Alain Lopré aproveitou para agradecer os integrantes da família que o ajudou. Algumas camisetas, alguns presentes ali foram trocados logo depois do caminhão vermelho vencer a 10ª etapa. Lopré está em 4º na categoria dos caminhões. Agora sim, vamos ver os monstros, vamos ver os caminhões. Esse é o Hans Stacy, que foi 9º ontem e 6º no geral, aí iniciando o caminho na manhã. E o maior objetivo dele é ajudar o Gerard de Roy a vencer o seu segundo Dakar. Um estágio ruim para o Sotnikov mais uma vez, hein? Ele perdeu algumas horas ontem e hoje 25 minutos. E para o Nikolaev, já há algum tempo sem chances de conquistar a vitória, o principal objetivo agora é levar mais um K+ para Valparaíso. Está na 3ª posição. Alain Lopré. Aí voando, né? Descendo a duna voando. Ele tinha vencido a etapa anterior, mas depois não conseguiu fazer muito
em relação ao seu rival, o Andrei Khachanov. E quem desempenhou muito bem hoje foi o Khachanov. Sérgio Lago, com o tempo que ele fez, 6 horas e 22 minutos, se ele estivesse competindo com os carros, faria o 6º tempo. Seria o 6º a chegar o Khachanov. Exatamente. A gente vê o Khachanov deixou o Gerard Deroy para trás no geral. Tem agora uma vantagem de 7 minutos sobre o Gerard Deroy. E aí a gente vê o Gerard Deroy, que já não é mais o líder da prova. Vai ter que trabalhar duro, Hamilton, nessa parte final do Dakar para recuperar a liderança. Tá parecendo difícil. O Gerard Deroy tem 15 minutos e 15 segundos de distância para o líder Khachanov. Dakar Passion. Esses são os pesadelos. Entre nós chamamos o Dakar de um pesadelo. Cyril Deprez diz que em 2011 participava do primeiro Dakar como piloto oficial da BMW. Na metade da etapa ainda faltavam 300 km para o final e eu estava convencido de que venceria. O arranque emperrou e eu parei para consertá-lo. Eu continuei bem zangado, então caí e a antena do GPS ficou danificada. Segui adiante e me perdi. Caí novamente, todo o sistema de navegação quebrou e abriu um buraco no cárter. O óleo estava vazando, por sorte faltavam 100 km para o final e eu encontrei um homem local, um tuareg, que vendeu 2 litros de óleo vegetal. Olha só, hein? No meio do deserto comprou 2 litros de óleo vegetal para poder terminar. Sorte dele, né? Senão não teria terminado. Davi Casteira diz que foi em 1994. Muitas coisas aconteceram naquele ano. Uma etapa foi cancelada, perdemos a rota e nos vimos pilotando toda a noite paralelos à estrada de ferro, a famosa Zuerat no Akashot. Tive alguns momentos engraçados, cruzando com trens, indo de um lado para o outro. Havia uma atmosfera estranha. Jamais vou me esquecer. Lembro-me de ter chegado à fronteira no barco entre Portugal e Espanha e Marrocos, e não tinha nada, não tinha o passaporte, não tinha dinheiro, não tinha nada. Realmente uma aventura. Lembro-me de chegar ao barco e quando olhei não tinha nada, não tinha passaporte, não tinha documentos, não tinha dinheiro e ia para a África pela primeira vez. Que aventura, Helder Rodrigues, hein? Nossa. E de novo Etienne Lavigne dizendo: a ponte aérea sobre o Niger foi a manobra do século para nós. Nós transportamos todos, pilotos, equipamento, tudo em 3 dias com aqueles aviões russos que custaram muito e vieram de longe. Foi uma aposta maluca que conseguimos vencer graças à energia de todos. A aventura continua, teremos a 12ª etapa do Rally Dakar, visando a chegada em Valparaíso. Nos carros, Orlando Terranova venceu, mas Dani Roma vai liderando. Será que Stefani Peter-Hansel vai deixar barato? Vai seguir as ordens da equipe nas 2 últimas etapas? Nas motos, Baco Comar está à frente, Cyril Deprez 2 minutos e 51 segundos atrás. Será que Deprez chega para ganhar mais um Dakar e manter o número 1 para o ano que vem? A aventura continua! Dakar!